penal é uma idade mínima para o indivíduo ser julgado como um adulto. Atualmente, a maioridade penal no Brasil é de 18 anos, mas os deputados federais estão analisando proposta para baixar de 18 para 16 anos. Infelizmente, a maior parte do Senado é a favor da redução, pois é mais fácil você investir em cadeias do que você investir na educação no Brasil. Reduzir a maioridade penal no Brasil não vai diminuir o índice de violência no país. Resolvemos entrevistar o delegado Fábio de Carvalho, porque ele é o delegado Adju. Adju é a delegacia infanto-juvenil aqui de São José dos Campos, e é para essa delegacia que são levados todos os menores infratores antes de serem levados para a Fundação Casa. Por quê? Hoje nós precisaríamos ter uma legislação melhor quanto à questão dessas crianças serem levadas a um presídio de menores de 18 anos, né? Porque o sistema penitenciário hoje está muito falho. Então você analisa o seguinte: hoje aqui em São José dos Campos nós temos um centro de detenção provisória, onde nós temos presos cumprindo pena, um lugar provisório, e com capacidade de 500 pessoas, e hoje nós estamos com 1.700. Falta estrutura, falta higiene. 300 homens dividem um único banheiro. Não tomam banho. Vários não conseguem nem chegar perto. Só um banheiro para dar necessidade. Às vezes vai ter que usar essa própria vasilha. Essa própria vasilha aqui para nós usar. Jogar na sacola fora. Dentro da delegacia, o almoço é deixado na frente da cela. Os presos distribuem as marmitas que estão na caixa. Os que ficam mais no fundo têm mais dificuldades. Então, quer dizer, o sistema realmente não comporta mais tanta gente presa. Então, nós temos uma dificuldade. Então, esse processo da criança ser presa logo em seguida de um ato infracional é válido, e o ECA já prevê isso. Só que ele teria que ser levado a um sistema, a um centro de ressocialização, para ele ser ressocializado. Se ele for preso e colocado num depósito de gente, ele vai sair muito pior do que entrou. Entendeu? Então, só por essa razão eu seria contra, porque não tem estrutura, né? Quem seria o grande culpado? O próprio consumidor, né? Que está comprando droga. Você analisa que o cara vende muito, ele tem uma quantidade muito grande de venda. Por quê? Porque tem um monte de gente consumindo droga. Entendeu? Quer dizer, isso é... Então, a lei fala que o viciado é um doente. Mas ele é o que sustenta o tráfico. É ele que sustenta o crime. Entendeu? Da população brasileira é a favor da redução, mas é porque a mídia influencia, né? Exatamente. A mídia diz que temos que prender os menores, porque é fácil você não falar assim: tem problema, vamos tirar da sociedade, vamos prender. Nós estamos com 300 mil presos no estado de São Paulo. 300 mil pessoas presas no estado de São Paulo. Quer dizer, uma cidade do tamanho de Taubaté presa. Igual você falou, os casos mais frequentes é o tráfico de drogas e roubos pequenos, que é celular, essas coisas, né? Então, por quê? O roubo, por que faz o roubo? Para trocar por droga. Você concorda que tem que investir na educação para reduzir Com certeza. a violência? Não adianta construir presídio, porque quanto mais presídio você constrói, mais preso você vai ter, e cada vez vai ficando pior.
Porque ele entra, não faz nada, vamos fazer uma hipótese. Você vai presa hoje, você vai ficar 4 anos presa sem fazer nada, acordando na hora que quer, dormindo na hora que quer, comendo sem trabalhar, certo? Porque o Estado é obrigado a pagar, convivendo com gente pior. O que você vai acontecer? Você vai sair dali e vai virar santo? Não vai. Não. É como uma escola do crime, né? Vai aprender com crimes outros. Trabalhar. Então, investir bastante nos presídios em termos de ocupação, né? Fazer com que eles trabalhem, com que eles tentem realmente se ressocializar. A lei, ela é dessa forma, só que ela não segue, eles não seguem esse tipo de sistema por excesso de população. Verdade, né? Eles não trabalham lá, não. Tem alguns lugares que trabalham, mas está tudo superlotado. Como a gente conversou outra vez, geralmente para eu trabalhar com educação, né, e trabalhar com pessoas com menores de idade, você me perguntam muito sobre a redução da maioridade penal, que está sendo aí discutido no Brasil, se reduzir para 18 para 16 anos. Já foi aprovado, inclusive, na Câmara, né, está indo para o Senado agora, então já está em trâmite essa discussão de, a partir dos 16 anos, você penalizar o garoto como um adulto. Hoje em dia existe uma diferença na maneira que se julga uma adolescente, né, de 16 anos, 17 anos, 364 dias, ou menos que isso, e alguém com 18 anos completos. Né? A pessoa com 18 anos é julgada pelo tribunal penal mesmo, né? O tribunal comum, que julga crimes mais variados. E o adolescente é julgado pela vara da infância e da juventude. Prevê outros tipos de medida para os tipos de crime que eles cometem. Quando eu comecei a pensar sobre a maioridade penal, né, redução da maioridade penal, eu fui pesquisar para ver se eu achava algum argumento aí a favor da redução e não achei nenhum. E ainda assim, se a gente for pensar no sistema prisional, 70% das pessoas que entram na cadeia comum retornam ao crime, né? Vão sair dali e vão continuar no mundo do crime. E enquanto na Fundação Casa, só 30% das adolescentes que são presos voltam, né, ao mundo do crime. Então a gente está trocando um sistema que salva, digamos, 7 para um sistema que salva apenas 3. Que diminuir a maioridade penal necessariamente, né, diminui a violência. E quando a gente observa, não é isso, né? Você está, na verdade, aumentando a violência, né? E aí, para ajudar, muita gente fala assim, não, porque na maioria dos países de primeiro mundo a gente tem a maioridade penal baixa, né? Então de 14, 16 anos. Então é uma grande mentira, na verdade. Essa imagem mostra a realidade dos outros países. Assim como no Brasil, os menores de 18 anos de idade são penalizados como jovens, e só a partir desta idade que serão penalizados como adultos. Você tem aí países como a Alemanha, Inglaterra, quase como a Europa inteira, com a maioridade penal fixada em 18 anos, né? Saiu esses dias atrás, não, faz acho que uns 2 meses, na verdade, um painelzinho bombou no Facebook dizendo a maioridade penal dos países. E aí tinha lá a Alemanha com 14 anos, Japão com 14 anos, e um monte de países assim, considerados, né, países super desenvolvidos, etc. O que era uma grande besteira, o que eles... Então tem muita mentira em cima disso, né? Muita tentativa aí da mídia, que pega um caso isolado do garotinho que foi lá, estuprou e matou a menininha durante 3 dias lá, enfim, e joga isso na mídia como se fosse o caso de todos os crimes adolescentes, né? Que todo adolescente fizesse isso, e a grande parte parcela do crime foi feita por adolescentes, quando na verdade a maior parcela mesmo do crime no Brasil é feita por adultos, né? E aí também usa um argumento muito louco, que pensam assim, não, tem que fazer isso porque daí os criminosos não vão aliciar mais os adolescentes de 16 anos, né? Poder fazer o crime. Não, vão aliciar os de 14. Daí reduz para 14, vão aliciar os de 12. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a prender o cara quando ele sair da barriga da mãe dele. Né? Então, Brasil, o futuro, para você realmente resolver o problema da violência, e qualquer sociólogo meia boca pode falar já, é reduzir a desigualdade social. E você reduz isso com investimento em políticas públicas e educação, não é colocando mais gente na cadeia. Como dá aula com a Fundação Casa?
É cabuloso, assim, né? Assim, modos, quando eu fui, eu tava com muito mais medo de ir do que, na verdade, eu deveria estar, né? Quando eu cheguei, assim, eu achei que ia ser uma recepção horrível, que uma sensação de tiar, assim. Mas muito pelo contrário, no começo eu tenho uma certa resistência mesmo, né? A questão da disciplina lá, ela é um pouco complicada, por um lado, mas eles também são muito doutrinados, assim, né? A violência que eles vivem lá, o dia a dia, é muito forte. Então eles são sempre, tudo é no grito, tudo é na ordem, tudo é na lei, assim, então eles estão muito já naquelas. E aí como a aula, né, uma aula de história, mais um diálogo, a gente troca uma ideia, eu acho que eles se sentiram mais à vontade, um lugar que eles davam a opinião deles e ninguém mandava eles calar a boca, né, então isso foi um pouco diferente. Essa frase eu tirei de um dos alunos, né, que ele falou assim, é legal sua aula que a gente pode falar, você não manda a gente ficar quieto. E eu achei isso, tipo, por um lado, legal de ouvir, mas extremamente tenso, né? Quer dizer que esse garoto não está acostumado a dar opinião sem alguém mandar ele calar a boca, né? E foi bem interessante, assim, eu saí porque eu mudei de cidade, né? Eu vim para São José, estava em São Paulo, eu vim para São José. Mas se, né, houvesse uma oportunidade de novo, eu iria de novo, né? Porque no Fundação Casa, para você dar aula, você tem que fazer um projeto, você tem que, né, se dispor e tem que dar vaga lá. Mas é legal.